Quando o assunto é uma cobra, naturalmente desperta algum tipo de reação nas pessoas. E uma dúvida sempre comum se refere aos acidentes ofídicos. Afinal, é possível estabelecer quanto tempo o veneno leva para fazer efeito no organismo de um acidentado? Definitivamente não. Não é possível se definir um prazo porque 3 fatores são essenciais no grau e evolução do quadro clínico: a serpente, o organismo do acidentado e os primeiros socorros realizados após a picada. Em relação à serpente, algumas espécies apresentam glândulas de veneno mais desenvolvidas e, consequentemente, inoculam mais veneno. A presa pode estar quebrada, prestes a ser substituída, ou apenas um dente inoculador ter atingido a pele durante o bote, reduzindo a quantidade de veneno. As glândulas podem estar vazias, o que é raro, mas possível, ou pouco veneno ter sido injetado por determinação do animal. As presas podem ter sido amortecidas por algum anteparo, como vestimenta, impedindo sua penetração mais profunda e reduzindo a quantidade de veneno injetada. Em relação à pessoa acidentada, o local da picada é muito importante. Extremidades, principalmente dedos, podem concentrar e potencializar a atividade do veneno com ação proteolítica, acelerando a ação de necrose. Se o local é muito irrigado, o veneno difunde-se mais rápido. Se tiver baixa circulação, se espalha mais lentamente. Dependendo da ação, neurotóxica ou proteolítica, estas características podem ser favoráveis ou desfavoráveis. A sensibilidade natural do organismo é fundamental. Pode haver choque ou resistência natural a determinados agentes, como o veneno e o próprio soro antiofídico. Em relação aos primeiros socorros, corretas providências iniciais são importantes e colaboram sensivelmente na redução do agravamento do quadro clínico. Medidas inadequadas podem prejudicar seriamente, ou pior, potencializar a atividade do veneno. O tempo decorrido entre o acidente e o atendimento médico adequado é fundamental. Quanto mais rápido, menores as chances de agravamento do quadro clínico. Somente o soro antiofídico cura o envenenamento causado por serpentes peçonhentas. Ele é específico para cada um dos 4 grupos e recomenda-se ser administrado nas primeiras 2 horas após o acidente. Já que estamos abordando primeiros socorros, vale a pena informar como devem ser executados estes procedimentos. Nunca se deve fazer torniquete ou amarrar o local atingido. O garrote impede a circulação do sangue e concentra o veneno no local da picada. Deve-se lembrar que a maioria dos acidentes no Brasil apresentam veneno que necrosa a região atingida. Quando se amarra o local, esta ação destruidora aumenta sua potência, podendo levar a necrose, gangrena e até mesmo posteriormente a necessidade de amputação do membro afetado. O local deve ser limpo com água se possível, nunca recebendo folhas, pó de café, terra, querosene, alho, fumo ou qualquer outra coisa. Isto pode causar grande infecção e comprometer ainda mais o quadro clínico. Nunca se deve cortar ou furar o local. Alguns venenos são hemorrágicos e os cortes vão causar grande perda de sangue, inclusive com infecções pelo uso de material contaminado. O acidentado não deve ingerir álcool, pinga, querosene,
óleo ou qualquer outra coisa que possa causar intoxicação. Espremer ou sugar o local da picada, na tentativa de retirar o veneno, tem pouquíssimos resultados práticos, pois ele cai na corrente sanguínea em questão de segundos e, quando é inoculado, atinge de 1 a 2 centímetros abaixo da pele. Se for possível, capturar ou mesmo fotografar o animal causador do acidente. Isso ajuda principalmente no caso de envenenamentos por animais não peçonhentos, que apesar de causarem algumas reações severas, dispensam o uso de soro antiofídico. Manter a pessoa deitada e em repouso. Não permita que ele ande, corra ou se locomova sozinho. No caso de picados no braço ou pernas, manter este membro elevado. Fornecer algum analgésico para diminuir a dor e tentar mantê-lo confortável. Finalizando nossa palestra sobre realidades, mitos e crendices populares envolvendo serpentes, vamos a um tema muito comum na web, inclusive documentado por fotos, a maioria delas bem duvidosas. Afinal, existem cobras gigantes? Diversas imagens podem ser facilmente vistas na internet, exibindo serpentes gigantes, algumas extremamente sensacionalistas. Na maioria delas, basicamente 3 fatores podem ser apontados como recursos na produção da imagem: diferentes planos de perspectiva, a ausência de parâmetros que possam auxiliar no tamanho comparativo do animal, e a mais empregada, mera composição de imagens utilizando-se programas de edição, como o Photoshop. O emprego de diferentes planos de perspectiva fizeram muito sucesso no passado, quando ainda não existiam os recursos gráficos computadorizados. No fundo, estas imagens retratavam fielmente aquilo que as câmeras fotografavam. A distância entre os protagonistas e o posicionamento do fotógrafo davam a falsa impressão de proporção, técnica hoje muito utilizada por turistas em suas postagens nas redes sociais. Quando se deseja informar corretamente as dimensões de um objeto, utiliza-se no mesmo plano uma régua milimetrada ou algum material muito conhecido, para que comparativamente se tenha noção do real tamanho. A escala é fundamental e a sua ausência muitas vezes inviabiliza o dimensionamento, principalmente quando a perspectiva também está presente, como neste exemplo. É importante mencionar que a maior sucuri comprovadamente registrada no Brasil mediu 11 metros e 63 centímetros e foi capturada durante uma das expedições do Marechal Rondon na Amazônia, há mais de 30 anos. A serpente asiática Pitão reticulatus é a maior espécie em comprimento, podendo atingir mais de 14 metros, e é ela quem aparece em muitas das imagens atribuídas a sucuris, na maioria dos casos, fotografadas durante grandes obras hidrelétricas. A diversidade de fauna em nosso planeta é fantástica, mas poucas espécies são tão enigmáticas e causam tanto impacto como as serpentes.
Vimos nesta palestra que estes animais são frutos de diversas histórias incríveis, muitas delas verdadeiras, que aguçam a imaginação e a criatividade humana. Existe algo que não podemos deixar de mencionar. As serpentes têm grande importância na vida de um cidadão, mesmo ele morando em uma grande cidade. Preste muita atenção nestes cálculos. Uma fêmea de camundongo recém-nascida atinge a maturidade sexual em 3 meses, gerando uma média de 8 filhotes a cada 22 dias. Em 3 meses, a média de 4 fêmeas geradas por ninhada se reproduzirá na mesma escala, assim como sua mãe, que continuará a gerar mais 4 irmãs a cada 22 dias. Continuando este cálculo matemático por um período de 1 ano, chega-se à geração de mais de 3.000 descendentes a partir de uma única fêmea. Um único exemplar, apenas um pequeno roedor, é responsável por uma legião de descendentes diretos em curtíssimo prazo. Por outro lado, quando associamos o fato de uma serpente comer em média de 3 a 4 roedores por mês, podemos facilmente concluir que, se esta cobra for morta no dia 1º de janeiro, a natureza nos brindará com mais de 10.000 roedores ao final do ano. Podem ter certeza, se todas as serpentes de nosso planeta resolverem fazer greve de fome por algumas semanas, dificilmente a raça humana sobreviverá por muito tempo. E isto não é crendice. Pense nisto cada vez que ouvir alguém se vangloriar por ter matado uma cobra por ela simplesmente ter atravessado o seu caminho. Muito obrigado.